Olá, é com alegria renovada que estamos nos encontrando aqui na TVC com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. O Terceiro Milênio hoje aborda o tema conflitos humanos. De onde se originam os nossos conflitos? Quais são as principais causas que têm levado aos conflitos humanos? E o que fazer para vencer os nossos conflitos? Bem, essas e outras reflexões nós estaremos abordando durante o nosso programa e vocês são os nossos convidados a participar. Os nossos telefones estarão aí na tela, você pode ligar, também pode enviar sua mensagem de texto. Também você pode enviar seu e-mail, escreva para nós, faça sua pergunta, dê a sua sugestão. O nosso endereço é tv@alep.org.br. Visite o site da Liga Espírita Pelotense e esteja bem informado. Tudo que está acontecendo no movimento espírita em Pelotas, no Brasil e no mundo. O nosso endereço é www.lep.org.br. Acesse, visite o site da Liga Espírita Pelotense. Conflitos humanos, este é o tema que estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, a nossa amiga Ceires de Oliveira. Ceires, que alegria e também que satisfação contarmos com a tua presença aqui no Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Obrigada, é muito bom estar aqui e poder também levar o Espiritismo a todos. Ceires, vamos falar sobre conflitos humanos. Pois é, complicado. Ceires, então, de onde se originam os conflitos humanos? Bom, o conflito humano, a data dele é a partir do momento que o homem vem à Terra, né? Então, esse conflito vem há muitos e muitos anos, né? A gente vê a história aí de Moisés, de Jesus. Então, na nossa história, isso já vem vindo há muito tempo. Tanto um conflito, de fórum íntimo, como também do social, né? Conflito, a palavra conflito, ela é uma palavra muito subjetiva, né? Então, o que é? É quando sugere algo e que tu tem que fazer uma escolha, né? Dentro dessa escolha a ser considerado, o que vai acontecer aí? Há uma incompatibilidade. Então, quando acontece isso, há um conflito. E como ele é muito subjetivo, muitas vezes nós nem identificamos ele por ser inconscientes a nós. Então, a nossa percepção fica muito difícil de trazer ele com tanta veemência assim. Só alguns comportamentos, como o sofrimento, por exemplo, é que denuncia que há algo que está conflitante. E aí, Ceires, e quais são as principais causas que têm levado aos conflitos humanos? Sejam eles conflitos íntimos, conflitos pessoais, conflitos religiosos, sociais, políticos e entre outros. Quais são as principais causas que têm levado a esses conflitos? Bom, como a gente está falando que o conflito é essa necessidade de escolha entre situações e que são consideradas incompatíveis, o que acontece aí? Há muitos que começam, então, a querer requisitar algo e que, no momento, não há como responder. Vamos supor, algumas das vaidades, das tendências ainda humanas ao mal e ao bem, né, que estão sempre juntos, são forças antagônicas, né? Isso, Kurt Lewin, que é um psicólogo da Alemanha, ele já falava isso. Então, dessas forças que se atraem, ou de uma ordem positiva, né, ou de uma ordem negativa. Dentro da ordem positiva, são as necessidades que temos. Bom, eu quero comer um sorvete, né, agora, nesse momento, mas também eu estou louca para ir lá na casa da minha amiga e conversar com ela. São duas coisas boas, mas que acabam gerando conflito. Outras também que são negativo com negativos, forças também, né, que Kurt Lewin já falava. E que seria, bom, eu tenho que pedir aumento ao meu chefe, mas eu vou ser demitido. E aí?
aonde eu entro, né? Então, sempre girando em torno de forças, né, que são antagônicas entre elas, né? O conflito sempre é antagônico e tu vai ter que escolher nessa ordem. Aí, nessa ordem, vai haver perdas. E perder madeira é um problema para o ser humano, ninguém gosta. Ninguém gosta de perder, é um desespero muito grande. Até por umas coisas mínimas, as pessoas acabam ficando furiosas por terem perdido. Colocaste muito bem nessa questão das perdas. Mas, Ceres, dentro disso que tu estás falando, no nosso cotidiano, nos deparamos assim com diversas situações que nos levam dúvidas e escolhas como o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim, bonito ou feio, brega ou chique. Como não ter conflitos numa sociedade, num momento tão materialista e que nos levam à insegurança? Às vezes a gente se depara com essas situações. Afinal, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é bom, o que é ruim, o que é brega, o que é chique. A gente fica tendo um certo conflito. Nessa situação aí, sempre se apela às experiências da vida. Se tu não tem, se não foram vividas por ti, não tem como, então, a gente trazer na memória algo que possa, dentro daquilo que foi vivido, naquele momento ali, poder te responder a essa situação. Vamos supor, o que é certo, o que é errado? Quem começa a nos ensinar primeiro é papai e mamãe, né? Então, dentro da experiência de vida, é isso que nos traz, né? Então, mãe e pai mostram valores da vida. Olha, mentir não é legal, fazer certas colocações, minha filha, é chato, cumprimenta as pessoas. Então, primeiro de um fórum íntimo, muito próximo, né, que são as questões familiares. Mas, nesse caso que tu me perguntas, dentro do cotidiano, chega uma hora que é muito complicado a gente saber o que é certo e errado. Principalmente com jovens, adolescentes, ou até mesmo nós, que já somos adultos, nos deparamos com situação no dia a dia, ou numa reunião, que tu fica em dúvida, né? Será que eu agi corretamente com o meu colega? Será que eu não dei tempo para ele se explicar? Nossa, a reunião estava indo tão bem, de repente eu falei uma coisa que, pronto, acabou com todos, um chorou, o outro não quer mais me ver, sabe? E assim também como adolescentes, quando estão em grupos de amigos, já vem há um bom tempo, aí eles começam a crescer, cada um começa a determinar a sua linha de vida. E aí tu começa a pensar assim, não, eu não gosto de tatuagem, né? Eu vou ter que fazer uma tatuagem, todo mundo está fazendo, vou fazer para ser bem quisto pelo grupo. Não, meu grupo tá estranho, tá diferente, né? Eu não estou conseguindo me simpatizar mais, porque isso acontece muito nessa fase da adolescência. Alguns amigos se identificam contigo, ainda permanecem, outros não, né? O tempo vai passando e vai mantendo outra linha de raciocínio. O que é a proposta aí? É tu sempre te manter aberto. A vida, ela nos proporciona várias eventualidades. Dentro delas, tu tem que pensar muito bem se essas coisas estão sendo, então, aprimore, né, dentro daquilo que tu está experimentando, né, no dia a dia. Se está sendo mal para alguém ou não, se está sendo algo ruim para essa pessoa, né? Sempre tem que pensar assim, se eu estou machucando alguém, se eu estou me machucando, porque as pessoas também, elas sempre querem dar uma resposta que seja boa para todo mundo, mas não é boa para ela, né? Então, no conflito, tu também entra, né? Seja ele externo a ti, seja ele interno a ti. Isso quem Salvatore, um outro pesquisador, vinha vindo falando nisso, que muitas vezes esses conflitos sempre é um meio que traz para ti ou que tu vivencia, né? Então acaba criando uma certa violação, tu ficas te violando,
né? Ou violando alguém, machucando alguém. Então, sempre tenta entender até certo ponto de qualquer resposta que tu tem, e se tu não tem na hora, não toma atitude. É preferível. É preferível não tomar atitude. Porque se tu tem uma dúvida, então, aí, em que, da tua resposta, que tu deves tomar diante de uma sociedade que é totalmente... Que muitas pessoas têm uma insegurança, fica muito difícil tu manter uma certa resposta, então, a isso, se tu estás inseguro. Então, primeiramente, na pergunta que tu me dissestes, né, primeiro tem que ver as coisas que foram vividas, né, que vem vindo valores já antigos, sabe, do pai, da mãe, do tio, né? Então a família, ela sempre ajuda nesses casos para nós discernirmos o que é certo e errado, que são as questões morais. Mas, claro, com certeza também tem a base do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos responde isso muito bem, né? Então, que são questões, então, dentro da moral, que vem há muitos anos sendo discutida e que não tem dualidade. É isto mesmo, né? Já se fez isso para quê? Para não se ter conflito. E que Chico Xavier ainda manteve esse discernimento para passar ao ser humano, então, que essas questões não é para causar algo de tristeza ao ser humano, e sim de evolução. E aí, seres? E o que são os conflitos psicológicos? O que são esses conflitos? Os conflitos psicológicos, né? A palavra psicologia vem estudo da psique, estudo da alma, estudo do espírito, né? Então, quando nós falamos do conflito psicológico, são então conflitos aquele que angustia a alma do ser, né? São as tristezas que trazem então depressões, melancolias, né? São também de fundo mais drásticos, psicoses, algo de muita ansiedade, então trazemos então o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nós temos também as fobias, os pânicos. Então, os conflitos psicológicos são, então, de um grau tão grande para o ser humano em questão de como determinar algumas escolhas, o qual o pensamento tem um arranjo que não ajuda, né? Não funciona, e faz com que esse ser humano ele fique cada vez mais triste, mais dependente. Então a tristeza é maior, a aflição é maior, o conflito psicológico, ele precisa então, esse ser humano, de uma ajuda a mais. Nesse caso, ele precisa de ajuda. Sim, nesse caso precisa de ajuda. Os conflitos psicológicos, tanto pode ser eles de um grau pequeno, né, que é normal do ser humano. A gente está nesse mundo de provas e expiações, no sentido de que nascemos num mundo o qual tem essas duas forças antagônicas. Então já nascemos num mundo de conflito, já nascemos, mas ao momento em que aumenta essa força e o que o ser humano então se vê diante de uma situação muito difícil de responder, é importante a orientação de um outro profissional, até ajuda de um amigo, de alguém que já teve várias experiências, de ajuda do próprio espiritismo, de ir numa palestra, de fazer uma orientação, porque é uma dor do espírito muito intensa. Então há necessidade então de cuidados maiores. Seres, e como devemos agir diante de nossos conflitos íntimos quando somos conhecedores do nosso caráter, ainda voltado para as paixões, para os vícios? Desejamos modificá-los, sim, mas não conseguimos. Como devemos agir? A gente é conhecedor, que a gente está lá caminhando, né, naquelas paixões ainda voltadas, nas paixões inferiores ao vício, a gente está lá lutando.
Mas a gente não consegue. Não consegue. Às vezes é bom tu falar isso, porque assim, no caso de depressão mesmo, na casa espírita nós falamos muito da obsessão, que está junto a tudo isso, né? Então a obsessão, ela tem um amplo conhecimento aí na área do espiritismo. Pode ser então de um outro espírito, até de ti contigo mesmo, né? Então são esses casos que nós muitas vezes nós somos também reconhecedores. Vamos supor, hoje eu atendi alguns pacientes e uma paciente falou uma coisa fantástica. Ela disse assim: Ceiris, a gente sabe aonde peca, a gente sabe onde pisa na bola, né? A gente sabe aonde estamos então fazendo algo que não é bom. Nós sabemos. Por que sabemos disso? Então eu peguei e ainda falei para ela: Deus coloca dentro de nós uma pedrinha, uma pérola, chamada intuição. Isso está nos livros espíritas, né? Então nós nascemos já com essa intuição, que tem algo errado, que tem algo que não é bom. A gente sabe que tem alguma coisa que eu estou fazendo que não é bom, né? O que faz nós não acelerarmos, então, para sanarmos isso? São os orgulhos e a vaidade. Então, nós sabemos, mas mantemos essas situações dentro de nós. Então, o ideal aí é fazer uma quebra dentro de ti. Fazer essa quebra de uma maneira muito tranquila, não no sentido, então, de te policiar ou dizer: nossa, como eu sou ruim, então eu não devo e não mereço nenhuma felicidade do mundo. Não precisa disso. É simplesmente melhorar. Muito bem lembrado, Ceiris. Nós, na lida espírita, né, com a qual a gente está, de vez em quando a gente depara com umas situações dessas, e eu me lembro que algum tempo atrás eu me deparei com uma situação, também disse para uma pessoa: tu não te ama? Ela sabe que está equivocada. Exato. Ela sabe, entende? Exato. Ela sabe. Tu não te ama. Então, mas essa questão de tu não te ama, não consegue também entender o que é nós nos amarmos. Exatamente. Essa situação me lembra muito, Madeira, uma paciente que ela tem um distúrbio da imagem. Isso também acontece muito. Então ela é muito gordinha, tem uma obesidade, o qual estava fazendo mal a ela, mas só que ela não se via gorda. Ela não se via. Há um distúrbio da imagem, eu não me vejo gorda, né? Então, a partir do momento que a gente foi tratando isso, chegou um momento que ela tem uma técnica que a gente faz do espelho. Eu vou só encurtar um pouco aqui, porque assim, tem que se olhar no espelho e dizer: você está gorda, te cuida. Olha, eu estou cuidando, eu estou te cuidando. Então, o que é isso? Olha, eu te amo, eu quero que tu mude. Não está legal isso aí para ti. Tu vai alcançar um nível que vai fazer mal à tua saúde. Então, veja bem, à medida do momento que ela começou a fazer isso, ela começou a se cuidar o modo de alimentar-se, começou a cuidar o modo de se vestir e começou a se ver mulher, que ela tinha se esquecido. Isso é baixa autoestima e que foi trabalhada e aos poucos sendo reconquistadas. Então, veja bem, o conflito, esse é um conflito interno, né? Conflitos tem vários: religiosos, sociais, econômicos, políticos, internacionais, nacionais. Então, a gente vive num mundo de conflito. Tanto que, quando falo que nós estamos num mundo de provas e expiações, é claro que nós estamos lidando com um mundo conflitante. E dentro desses conflitos tem aquele conflito que a gente erra, temos a consciência do erro, que nós nos equivocamos, mas aí a gente auto se pune. A gente acaba se conflituando com a questão da culpa, é o conflito da culpa. E há pessoas que acabam se auto se punindo. Exato. E eu te pergunto, como se libertar desse conflito da culpa? A culpa, ela tem várias visões aí, né? Em questão de quê? Primeiro, dos valores culturais e religiosos, né? Nós vemos, então, o Brasil, ele foi colonizado pelos portugueses,
todos nós sabemos disso, e junto com isso vem a religiosidade, que é uma religião cristã católica. Então, dentro disso, dessa religião, a culpa, o castigo é algo muito permanente, é uma crença religiosa. Veja bem, a gente está colocando isso não no sentido de isso é ruim, isso é mal, mas vem vindo através de gerações. E lidar com isso, hoje em dia até os padres também estão tendo dificuldade. Então, veja bem, hoje as pessoas, no momento que se veem fazendo algo de errado, a punição e a culpa é a primeira coisa que acontece. Vamos supor, a depressão. A depressão, ela tem um fundo de culpa muito grande. É uma pessoa que ela não se aprecia no seu andamento com a vida, a sugestão que a vida pode dar de escolhas boas para ela. Então ela se culpa. É a primeira, é a que mais se pune, é a que mais se destrói. Então, na culpa, ela se destruindo esse ser, o que vai acontecer aí? Porque o que ela quer? Ela quer ser perfeita. Ela quer que o outro aceite, que o mundo aceite ela. Então, veja bem, é um conflito interno e externo. São dois ao mesmo tempo, forças antagônicas atuando o tempo todo. Então, nessas forças que atuam, esses conflitos, e que também Kardec fala muito bem sobre os fenômenos, né, espíritas, e que essa sequência das relações com nós mesmos e com o mundo sugerem, então, uma paz aí, uma pacificação. Primeiro, se culpar fosse algo que trouxesse um alívio, nós manteríamos. Mas pelo espírita, a culpa não ajuda em nada. Ela só atrasa mais a ordem espiritual, ela atravanca o progresso daquele espírito, e a esse espírito, ele se mantém ou ele se afoga nessa mágoa, que é horrível. Que aí vem a loucura, o suicídio, né? Então o espiritismo aí, ele traz um preservativo a isso, que é a fé, né? Que é a conciliação contigo mesmo. O que tem que compreender aí é o seguinte: não existe um erro, porque o erro é promovido à culpa. O que existe é algo a ser melhorado. Se tu coloca isso como teu espírito, tu estás dentro da doutrina espírita. E aí tu vai ter o quê? Tu vai retomar o teu passado com grandiosidade, tu vai fazer o teu presente vitorioso e o teu futuro vai ser de glórias. Então tu une os tempos quando tu melhora o teu espírito. E aí, seres, e o sentimento de ódio, de raiva e de mágoa? O que fazer para se libertar desses sentimentos? O que tu teria a nos dizer? Esse sentimento de ódio, raiva, tristeza, mágoa, o que acontece? Isso que permeia, então, os conflitos. É o que permeia. Quanto mais cólera tu tiveres, mais raivas tu tem. Quanto mais raiva, violência. Quanto mais violência, mais aniquilação do espírito. Uma coisa vai sugerindo e andando com a outra. Então tem que cortar. Né? Como é que se corta isso? Aí eu vou trazer sobre o remédio do espiritismo, que é a fé. É a melhor cura. Todos os espíritos elevados dizem isso, que a melhor cura ao ser humano, a esse espírito, é a fé. Esse é um dos melhores remédios. A fé é fundada, então, numa razão. Não é uma fé colocada a qualquer coisa, a qualquer magia, a qualquer presunção. Não é isso. É aquela, então, que tem um discernimento, que tem toda uma colocação do espírito. Para ter esse discernimento e essa colocação, o que sugere, então, o espiritismo? Reconcilia-te contigo. Para um pouco. Dá uma pausa, sabe? Chega, né? Chega desse sofrimento, dessa tensão louca, desse desespero. Para e concilia-te contigo. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Como é que eu estou levando isso? Será que isso está sendo bom? Dá uma parada.
te concilia. Te conciliando, começa a vir, então, toda uma busca, uma procura. Muito bem, me lembrando, que às vezes, né, em algumas situações, pensamos que o mundo está contra nós, que as pessoas estão contra nós, que a família está contra nós, porque na verdade, muitas vezes, nós que estamos em conflito e achamos que os outros estão contra nós. Tu sabe que uma das coisas assim que meus pacientes dizem, eu não sei, eu não mudei, as pessoas dizem que eu mudei. Porque o que acontece? Né? Não é o mundo que muda para ti, é tu que muda em relação ao mundo. Isso também se fala muito no Evangelho. O que faz o homem progredir não é ele tentando ser maior que o outro homem, e sim sendo maior do que a ti mesmo. Então, te superando a todo momento, a todo instante. Seres, e Jesus, com a sua mensagem de amor, foi um grande terapeuta. Exatamente. É um grande terapeuta, um médico das almas. E Jesus, né, com a sua lição de amor. Jesus, ele foi um exemplo, um grande filósofo, fez com que também experimentamos a primeira palavra fé vem de Jesus, ele que viu que no ser humano há uma força fantástica e que no momento que ele conseguir libertar isso, que só ele pode mexer, só ele pode tocar, né? Então que à medida do momento que ele fizer isso com ele, que é a fé, vai mover montanhas, né? Então vai além dele mesmo, há uma força profunda em demasia, e essa força que é abundante está dentro de nós. Seres, deixa agora neste momento as tuas considerações a respeito deste importante tema que é sobre conflitos humanos. Ok. Bom, uma das situações que ocorre muito, que é o caso da dependência química, de pessoas que têm problemas com depressão, enfim, uma coisa que eu sempre respondo: será que é bom tomar medicação? A medicação é ruim. Alguns até aconselham assim, não toma, porque o espírito não precisa disso. Só que assim, determinadas emoções que temos e conflitos tão intensos, há necessidade da medicação. Veja bem, não é o medicamento que é um problema, o medicamento foi feito para ajudar as pessoas, né? Aonde está o problema? É a administração dele. Né? Então, é uma das coisas, uma das questões invocadas a esses conflitos, uma ordem emocional que vai além, né, do ser e que muitas vezes confunde o ser humano. Né? Então, ver um bom profissional para ajudar, ver pessoas que podem te orientar. A Casa Espírita tem trabalhos fantásticos, né? Um deles é de desobsessão, é um dos trabalhos dignos, né? Tem vários outros, mas a gente se compadece, fica encantado de ver como o ser humano é capaz de ajudar o outro. É fantástico de ver isso. Então nós temos assim, várias situações neste mundo que vêm a contribuir, que seriam então irmãos, né, da espiritualidade, da religiosidade. Nós temos também profissionais da área que diminuem esse sofrimento psíquico. Nós temos também Deus, que está em todos nós, em todos os lugares. A casa dele é um universo e nós somos moradores dessa casa. Então, tentar deixar essa casa tranquila, livre, aberta e com toda a gentileza, o respeito, e trazer então isso para a sua vida como dignidade e valor humano, sem dúvida nenhuma, nós estamos então agradecendo a esse Pai o reino que é dele, sendo posto para nós. Seres, queremos assim te agradecer profundamente a tua presença aqui, ter abordado um tema tão importante que é sobre conflitos humanos, que buscamos todos nós vivemos em harmonia, né? Exato. Que é bem melhor, né? É verdade, sempre. Quero te agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui, e eu agradeço, como nós sempre. Que agradecemos. Lembramos que os nossos programas estão disponíveis nos portais www.tvfergs.org.br, canal 3 e